extremamente atual, porque é o que nós Exato. temos um exército hoje de pessoas jovens que estão ansiosos para serem empreendedores, mas eles estão perdidos Exato. na selva das redes sociais, do YouTube, porque é coisa demais. Sim. E ali você não sabe nem por onde começar, não sabe nem... O que você diria, por exemplo, para um menino que só tem um desejo, só tem no coração, a vontade, como você tinha? Ou às vezes um cara de 20 e poucos anos que faliu, que perdeu a empresinha que tinha, e com isso perdeu o sonho. Ponha isso em alguns passos, pelo menos 3, 4 passos, de maneira didática, para o nosso povo, porque tem muita gente nos assistindo agora, nesse momento. Eu sei porque eu conheço meu pessoal, e eles estão com esse anseio de encontrar esse mapa, essa rota. Sim. Olha, para todo mundo que... Eu vou dar essa resposta direcionada para as pessoas que estão no começo. Ok. Tá? Que tem só o desejo. Isso, que estão nessa fase do desejo. A primeira coisa que eu sempre recomendo é ir para um aspecto de mentalidade e de espiritualidade ao mesmo tempo. Okay. Então, não importa a sua fé. Não importa se você é cristão, não importa se você é budista, judeu, umbandista, não importa. A fé, da forma como você se conecta. Faz uma introspecção, vai para dentro de você, aí cada um tem a sua forma de meditar, de orar, e procura encontrar dentro de você qual que é o desejo da sua alma, que a gente fala muito da missão espiritual. Então, faz essa introspecção. Qual que é a missão da minha alma? O que eu vim realizar nesse mundo? Então, para mim, tudo começa daí. Sim. Porque... por exemplo, vamos supor que a sua missão espiritual, né, isso só você vai poder dizer, né, que a sua missão espiritual seja ligada à saúde, ajudar as pessoas no aspecto de saúde, por exemplo. Né? E você decide ir para um caminho totalmente oposto. Você vai encontrar bloqueios. Então, primeiro passo, tenta encontrar onde você realmente acredita que é o seu caminho. É um trabalho que você vai conseguir, sim, em um instante resolver? Não, é um trabalho da sua vida inteira. Mas primeiro se encontra, olha para dentro de si. Tenta encontrar, sentir o que sua alma realmente quer que você realize. Então, passando nessa parte de introspecção, que é muito importante você fazer isso no mínimo uma vez por ano, então aproveita o ano novo para isso, né? Para fazer essa reflexão. É o período do ano perfeito. Exato. Então... Para o judaísmo, desculpa, o início do ano chama Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano. Sim. Por que Deus, na administração do universo, orientou seu povo a separar o início do ano, o início do primeiro mês do ano, para, antes de fechar o ano anterior, fazer o dia do perdão, Yom Kippur, para você não trazer nada ruim de um ano para o outro. Tudo aquilo que aconteceu de ruim, tudo aquilo que é energia escura, resolve aí. Exato. Passa a página e depois você entra limpo, né? Exato. E o cabeça do ano é o tempo profético, onde você vai olhar para frente, onde você vai acolher tudo, porque também coincide com uma outra festa, chamada Festa das Colheitas ou das Cabanas. Então, aí você olha para o futuro desse ano. Então, tem toda uma sabedoria nisso. Tudo que o Gustavo está falando, pessoal, é muito sério. Coloque isso na prática da sua vida que você não vai se arrepender. Você vai agradecer muito. Perdão, eu te interrompi. Não, fica tranquilo. Você está falando a minha língua. Sim. Então, e depois, para onde vai? Então, a partir do momento que você tem encontrou esse desejo, mesmo que ainda não esteja tão claro, define um objetivo. Qual que é uma grande armadilha, e sim, principalmente jovens, mas muitas pessoas também, qual que é uma grande armadilha que acontece? Coloca um objetivo e tenta 1, 2, 3 vezes e não dá certo e desvia do caminho. Sim. Então, a partir do momento que você definir um objetivo, foca nesse objetivo. Então, a minha metodologia, na verdade, foca até você conseguir sucesso. Insiste. Exato. Na linguagem de hoje, maceta, até dar. Então, por exemplo, se você tem um projeto, você tem uma ideia, e você não sabe se ela vai dar certo, eu gosto de trabalhar em um período de 3 meses.
Então, vamos supor, eu quero ver se existe demanda no mercado para uma solução de saúde, por exemplo. Ok, aí você precisa ter o meio para entregar essa solução, ok? Aí a questão do empreendedor em si, né? Então, foca 3 meses fazendo o seu melhor para vender essa solução. Correto. Né? E ver se realmente, se a gente fala, se ela tem pernas, né? Então, se ela tem corpo, é suficiente para você investir. Ela caminhar a partir dali sozinha. Se você se comprometeu com uma rotina de sucesso, então, por exemplo, você não tem controle se você vai fazer 1000 vendas em um ano. Okay? Mas você tem controle que você pode entrar em contato com 10 pessoas todos os dias. Então, defina a sua rotina de sucesso durante esses 3 meses, né, falando de uma pessoa que está começando, para você conseguir vender o seu produto. Se você falar todos os dias com 10 pessoas potencialmente interessadas no seu produto ou no seu serviço, existe uma possibilidade muito grande de que você vai conseguir sucesso. E nesse quesito, é válido tanto falar pessoalmente quanto falar por mensagem. Chegou em 10 pessoas que potencialmente estariam interessadas no seu produto. Isso. Aí nessa hora a rede social ajuda. Né? Porque se a gente fala de 3 meses, né? Se eu falar com 10 pessoas todos os dias, se você tiver 900 amigos para falar, você está bem. Sim. Então, nessa hora, a rede social realmente ajuda para você atrair pessoas potencialmente interessadas no seu tema. Sim. Então, voltando lá nos passos, né? Então, primeiro você encontra realmente qual é o seu caminho, faz essa introspecção. Define um objetivo, define esse tempo de 3 meses para você realmente ver se esse projeto, se ele realmente vai pegar tração. E terceiro passo, define a sua rotina de sucesso. E principalmente, de novo, você não tem controle da quantidade de vendas. Você tem controle sobre a quantidade de ofertas que você faz, de conversas que você abre. Perfeito. E, por último, o quarto passo, nesses 3 meses, imaginando uma situação como essa, eu acredito que você vai vender. Você vai conseguir atingir o seu objetivo. Né? Todos os dias, falando com 10 pessoas, você vai conseguir vender. Mas tem uma variável que aí demanda muita humildade. Você vai encontrar falhas no seu processo. Você vai ver que você, às vezes, tem dificuldade justamente em vender, tem dificuldade na hora de fazer a oferta, tem dificuldade no seu marketing, por exemplo, você tem dificuldade operacional até na hora de entregar o seu produto. Então, nessa hora, e foi por isso que eu falei minha primeira empresa. Eu não tive a humildade para reconhecer que eu não tinha as habilidades que eu precisava para alcançar o sucesso. Certo. Então, na hora que apareceu os gaps, eu não sabia como resolver. Exato. Eu nem percebia que tinha gap. Isso que era o pior. Então, eu não sabia que eu não sabia fazer o que eu precisava fazer. Então, o quarto passo vou chamar de humildade. Você olhar para a situação e ver, ok, essas habilidades realmente eu preciso aprender, eu preciso melhorar. Agora, aí, vamos ser realistas. Porque isso já aconteceu comigo também. Passou 3 meses. Você não, assim, você fez o melhor que você pôde. O projeto não saiu do lugar. Querido. Ele não ganhou pernas próprias. Possivelmente é o momento de você ir para tentar outra coisa. Entendi. Então também não é para ficar dando murro em ponta de faca. Entendi.